Olá, boa noite toda a família Gepa, está aí no Facebook, né? Essa noite é mais uma segunda-feira, que aqui estou eu, né? E a semana passada eu falei bastante sobre a importância de fazermos o Evangelho no lar, né? O quanto fazer o Evangelho no nosso lar nos traz proteção, nos traz amparo, nos possibilita, né, várias reflexões e tudo mais. E por isso, né, como hoje sim já estava agendado, né, que na semana passada foi por conta da ausência do palestrante que viria. Então aí o que eu pensei? De hoje fazer um evangelho no lar aqui. Eu estou aqui no lar Pescadores, né, mais uma vez, mas que cada um possa na sua casa, né, já que a maioria está em modelo live, tá nos assistindo, que possa, se quiser pegar seu evangelho, né, ou então simplesmente colocar ali, coloca aí seu copo d'água. Vamos aproveitar esse momento para fazermos um evangelho no lar de verdade aí, né? Tô aqui tô sentada com a mesa, com o evangelho aqui em cima da mesa. Tô aqui com uma garrafinha aqui para pôr um copo d'água, então quem não tá com, já pega lá seu copinho de água pra gente fazer junto, pra gente vivenciar um pouquinho essa experiência, né? E podermos então colocar esse hábito em prática nas nossas vidas. Vamos aproveitar que estamos nessa fase de final de ano, então vai começar o ano novo, então a gente vem com aquelas promessas, com aquelas ideias, então no próximo ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, que o Evangelho no Lar seja então uma prática para que a gente possa fazer, né, realizar aí daqui para frente, certo? Bom, então, aqui ó, um copinho de água, então que possamos todos, né, cada um aí com o seu copo d'água, com a seu evangelho, né, se quiser, eu vou fazer a leitura daqui, mas se quiser para poder acompanhar no capítulo, fica à vontade, certo? Deixa eu só ver aqui se a internet parece estar meio ruimzinho, mas tá funcionando. Desculpa, que tava dizendo que tava rodando. Então, como começamos o Evangelho no lar? Fazendo a prece, né? Então, como também a gente costuma começar as nossas palestras, os nossos trabalhos, então possamos então fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos que nos acompanham em todos os momentos, que nos acompanham especialmente em nossos lares, que possam os bons anjos da luz estar em cada cômodo, em cada parte de nossos lares, em cada parte aqui deste grande lar que é o Gepa, amparando, acolhendo a cada um dos espíritos que porventura estejam perdidos, que porventura estejam em busca de vingança, de ódio, de tristeza, de mágoa. Que a luz tome conta de cada cantinho de nossos lares, limpando, higienizando, recolhendo
e amparando aqueles que tanto necessitam. Que nesse instante se forme toda uma energia, uma rede de proteção, de amparo, de calmaria à nossa volta, envolvendo toda a nossa casa, para que possamos, nesse instante, ao ler, ao ouvir as palavras de Jesus, de Kardec e dos espíritos amigos, compreender mais, entender mais, e assim, envolvidos nessa energia luminosa e compreendendo mais dos ensinos do Cristo, que possamos colocá-los em prática em cada dia de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então, como fizemos aí a nossa prece do Evangelho no Lar, que a gente pede bastante para o nosso lar, e que quem não estiver em casa, que mentalize, o seu lar, mentalize a sua casa. E aí, como eu expliquei já na semana passada, o que nós faremos agora? Então tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, E o que eu farei agora é eu vou aqui abrir ao acaso, Como é uma das formas que a gente costuma fazer aí. Abrir ao acaso não, porque até meu marido hoje me corrigiu, você é espírita, Laila, não fale abrir ao acaso. Abrir aleatoriamente, o acaso não existe. Então, tá vendo? Lembrei dele agora. Então, vou abrir aqui de forma aleatória, tá? Então, vamos lá. Eita. Bom, é bom que já aparece aqui assim para vocês verem. Caiu numa parte que não tem início de capítulo nenhum. Caiu num trecho assim super, Um capítulo com certeza grande. Eu costumo, quando é assim, ver pelos numerozinhos, Ver o título, E ver o númerozinho. Então, esse trecho, esse texto aqui é bem longo, Aí eu tento organizar, eu vou ler o da página anterior aqui, tá? Então, o capítulo que saiu aqui para nós nesse momento é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o texto é o emprego da fortuna. E eu vou ler aqui para vocês o item número 13. Eita, aqui bate o pé. Ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, ser-lhe-á pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude de seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-los servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio
e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar, e devessem elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos, entre as mãos das quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Fenelon, Alger, 1860. Então, esse texto aqui, que eu li aqui no nosso Evangelho no Lar, né, o item 13, neste meu exemplar aqui é na página 163. Mas é o item 13 do capítulo 16, para quem quiser procurar em casa, abrir o Evangelho nesse trecho e deixar aí, né? Então, fala sobre o uso que fazemos da fortuna. Então, como eu disse, é importante, depois da leitura que a gente faz do trecho do Evangelho, que a gente comente um pouquinho sobre isso, né? E aí eu vou comentar o que traz de significado para mim, e quem quiser em casa comentar, fique à vontade também, certo? Então, o texto traz aí uma coisa que é muito importante para a gente aprender, né? Porque a gente, principalmente às vezes na doutrina espírita, a gente acaba desenvolvendo o hábito de pensar que a gente tem que ficar o tempo todo fazendo caridade, que a gente tem que dar aos pobres ali o tempo todo. E aí, se a gente não toma cuidado, quando a gente vê, a gente desenvolve o hábito de querer manter os pobres para que a gente tenha sempre alguém ali para ficar doando, para ficar fazendo a caridade. Então é importante a gente ter essa reflexão, porque, poxa, é importante fazer a caridade? Sim. E muitas vezes a gente vai ter que socorrer as pessoas que estão na miséria.
Mas uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando, tá, e quando o mundo melhorar e não tiver mais pessoas miseráveis? Aí a gente vai parar de fazer caridade, a gente não vai ter mais o quê? O que a gente vai fazer da nossa vida? Né? Aí não preciso mais ser bom, não vou mais precisar ajudar os outros, como que vai ser? Porque se eu só penso que praticar a caridade, ajudar uma pessoa miserável, uma pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, e quando o mundo melhorar e não tiver mais pessoas nessas condições, o que eu faço? Né? Então é uma coisa que vale a pena a gente pensar, né? Porque o que a gente tem que sempre pensar no bem comum, né? Quando a gente tem que olhar para o mundo, para as pessoas, como nossos irmãos, como se fôssemos realmente uma grande família no universo, no planeta, né? Se a gente não enxerga, se a gente não busca esse olhar, a gente fica com muita dificuldade de crescer, de evoluir, né? E aqui os espíritos, né? Aqui o espírito que traz essa mensagem é o Fenelon, e ele traz justamente essa ideia de que a esmola, essa forma de dar, de alimentar aí as pessoas mais pobres, ela é algo que às vezes é necessário, que aí você não vai se negar a fazer. Mas a verdadeira caridade, o verdadeiro bom emprego de fortuna, de riqueza, de bens, é você promover àquela pessoa oportunidade, você dar oportunidade da pessoa ser capaz, né? Porque quando a pessoa depende da caridade de outra pessoa, ela é um conceito que tem muito vindo para mim, que eu tenho buscado muito refletir, eu comigo mesma. Eu tenho conversado muito com todos à minha volta, né, filosofando sobre o conceito de liberdade, porque quando você depende que alguém te dê uma esmola para você comer, você sequer é livre, porque você vai comer o que te dão, você vai vestir o que te dão, você vai ir onde te derem abrigo. E aí você não pode exercer a sua faculdade, que é uma dos princípios aí universais, que é o livre-arbítrio. Como que você exerce o seu livre-arbítrio se você, né, você não tem que escolher? Eu, na minha área, que é a área da educação, eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas falam, mas a criança não quer estudar, mas poxa, eu já vi crianças de 9 anos, né, que são responsáveis pela família, que são os responsáveis aí por ir buscar uma cesta básica, por cuidar dos irmãos mais novos. E aí, que escolha que ele tem, né? Que escolha que essas crianças têm? Eu não quer estudar. Será que não quer ou será que não tem tempo, não tem oportunidade, não consegue pensar e se focar nisso? É muito diferente da criança, por exemplo, que está lá, que tem toda uma base, toda uma estrutura, os pais trabalham, garantem seu sustento, então tem cama, tem comida, tem a roupinha limpinha, tem tudo bonitinho lá. Aí essa criança não está se dedicando a estudar, com todas as suas necessidades básicas supridas. Aí eu falo, ok, né? Realmente é uma criança que está ali, precisa de estímulo, precisa entender a necessidade, precisa realmente ser cobrada para que se dedique mais. No entanto, quando eu penso numa criança que não tem
direito onde dormir, dorme amontoado num cubículo com outros irmãos. É uma criança que não tem direito, não tem alimento. Hora tem almoço, hora não tem, hora tem janta, hora não tem. Café meio que esquece. Tá, aí essa criança também, né, não tem às vezes segurança, às vezes não tem como ter ali os hábitos de higiene, porque não tem como ter os produtos. Essa criança consegue fazer essa escolha, né? Será que as preocupações de subsistência, né, aquela necessidade de se preservar, né, o instinto de preservação acaba falando mais alto e não sobra tempo para que se pense, né? Então a oportunidade de ter essa dignidade, de conquistar, né? Então a gente precisa ter essa educação, ter em mente isso, né? Essa ideia de olharmos para nós e para os outros, né? Nos educarmos para valorizarmos o trabalho, né? A gente precisa entender o quanto o trabalho é de fato importante, né? O quanto ele nos traz dignidade. E aí a gente mostrar isso para os outros através desses hábitos singelos, né? Que são os hábitos de você colocar, você dá a oportunidade de fato para a pessoa não depender da piedade, da caridade de ninguém, mas que ela possa, né? Então, se eu tenho condições de ter, né, os provedores das grandes fortunas, né, em todas as épocas da humanidade, a responsabilidade deles é justamente essa, é de promover dignidade a mais pessoas, de gerar empregos, de gerar oportunidades para que as pessoas trabalhem e garantam ali a sua subsistência sem ficar dependendo da caridade de cada um, né? Então, que a gente possa ter cada vez mais essa lucidez. E nós, mesmo que a gente não tenha tanta condição, por exemplo, não tem condição de ter uma empresa, de gerar emprego. No entanto, que eu possa, então, né, dar ali o que eu for dar, né, fazer a minha caridade, sempre buscando preservar quem está recebendo, né? Mas que eu use da minha fortuna sempre que possível para gerar oportunidade. Então, se eu tiver oportunidade de dar uma formação, de ensinar. Às vezes eu falo, eu queria fazer caridade, mas eu não tenho dinheiro. Mas de repente você tem algum conhecimento que você pode ensinar para alguém um trabalho. E poxa, o quanto isso é uma forma magnífica de fazer uma caridade, né? Porque pensa, você dá a oportunidade, você ensinar um ofício para alguém, um trabalho, algo que a pessoa vai poder usar para garantir o seu sustento, é algo magnífico, né? A pessoa vai ter aí a oportunidade de escolher, de fazer escolhas, de trabalhar e começar a exercer um pouco da sua liberdade, né? Um pouco daquilo que ela quer para a sua vida. Então, isso também é muito importante. Então, a fortuna não é só, de repente, a fortuna material, mas às vezes também a fortuna dos nossos conhecimentos, né? Às vezes a gente não pode ser, né, nesse capítulo do Evangelho, né, quando ele fala não pode servir a Deus e a Mamon, fala-se da questão de você
não ser avarento, né? E o não ser avarento não significa apenas não ser avarento com o dinheiro, com a matéria, né? É não ser avarento com o conhecimento, não ser avarento com o sentimento, porque quantas pessoas também às vezes, né, não querem demonstrar afeto, não querem criar laços afetivos, e isso também é uma forma de avareza, né? Você se isolar ali, né? Seja por qual motivo for, eu até entendo. Tem pessoas que passaram por situações complicadas, têm medo. Isso, né, infelizmente ainda acontece. Mas que a gente possa, né, de fato, possamos nos permitir amar mais as pessoas, né? Criar esses laços, que nós possamos, então, partilhar do nosso conhecimento, das nossas experiências, né? Porque às vezes é uma experiência que a gente tem, uma coisa que pra gente talvez, né, a gente já tenha superado, mas que foi algo que a gente viveu e que nos trouxe crescimento, e que ao partilhar nós podemos ajudar alguém, né? Então que eu acho que o que traz aí desse trecho do Evangelho é essa questão de sermos afortunados, né? Que a gente olhe para as fortunas que nós temos, sejam elas de qual tipo for, e que a gente possa partilhar a nossa fortuna com sabedoria, para que a gente possa ali alcançar mais pessoas possível aí e de fato conseguir fazer o bem. Certo? Bom, algumas pessoas colocaram, muitas pessoas colocaram boa noite aí no chat. Então, quem está em casa, quiser também comentar mais alguma coisa aí com os seus familiares, com quem estiver assistindo. Espero que o que eu tenha falado tenha feito sentido, né? Quando a gente faz o Evangelho no nosso lar, é legal que cada um tenha a oportunidade de falar. Não sei se alguém que está aqui no GEPA quer falar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ninguém, né? Então, e aí depois que todo mundo fizer os seus comentários, eu falei bastante, e quem, né, meu marido vai afirmar que é assim mesmo que eu faço evangelho em casa, que eu fico 2 horas falando. Ele fala, pronto, né? Tem vezes que ele fala menos, né? Senão a gente faz domingo à noite e vai chegar na segunda-feira de manhã fazendo evangelho. Mas, né, eu falo bastante, e aí a gente tenta organizar o tempo, né? E aí façam também assim na casa de vocês, né? Se tem mais gente para falar, a gente tem que dar uma maneira de falar um pouquinho para dar espaço para todo mundo. No caso aqui, como só era eu, né, basicamente, para falar, então fui falando bastante. E agora vou fazer então a prece de encerramento do nosso Evangelho no lar. Então, que possamos fechar os nossos olhos, que possamos mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos luminosos, agradecer por esse instante, pelo conhecimento que este Evangelho nos trouxe, por podermos refletir um pouco mais sobre os ensinos dos Espíritos da Luz, sobre os ensinos do Mestre amigo. E que nesse instante possamos continuar sintonizados com os Espíritos da Luz e juntos vibrarmos toda a luz, todo o amor, toda a alegria,
toda a harmonia aqui para o nosso lar, para a nossa casa, para cada um que mora conosco, para cada um também de nossos familiares amados em seus lares onde estejam, que possam sentir também esse amor, também esse carinho, também esse amparo. Toda luz, toda saúde, toda alegria. Que todos os bons fluidos também estejam presentes em nossos locais de trabalho, em nossos locais de estudo. Que a luz se faça a todos os nossos companheiros em nossas jornadas cotidianas. Que a luz se faça em nossos trajetos. Que o amor prevaleça em cada uma de nossas atitudes. Vibramos todo esse amor também para esta nossa casa espírita, o Grupo Espírita Pescadores de Amor, que é nosso local de trabalho espiritual. Que todo amor, toda luz, todo bem tome conta de cada um de nós, trabalhadores, frequentadores. Que a luz se faça em nossas mentes e em nossos corações. Que essa luz possa se espalhar por todo o nosso planeta, por nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Que cada cantinho deste planeta seja luz. Que cada vez mais a mensagem do Cristo tome conta dos corações de todos nós, para que juntos possamos nos aproximar do Pai, para que juntos possamos estar mais perto dos desígnios de Deus. Que Deus esteja conosco, que os espíritos benfeitores estejam conosco e que o amor prevaleça em nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, então é assim que a gente termina o nosso Evangelho no Lar, com mais uma prece. E aí, né, a gente tem aqui nossa aguinha que a gente colocou sobre a mesa. E aí a gente pode brindar, né? Muita saúde, muitos bons fluidos para cada um, né? E aí bebe. Não bebi tudo. Que ainda tenho que falar para vocês que essa semana é uma semana muito feliz aqui pra gente no GEPA, porque é a semana que a gente tem a entrega das sacolinhas de Natal, das cestas básicas e de tudo mais aí para as famílias que a gente atende, né? Então são 150 famílias aí que vão vir receber, né? São mais de 400 sacolinhas de Natal para várias crianças. Então que nós possamos
já nos preparar e estarmos juntos e vibrando muitas boas energias para esse dia, que será no sábado, né? Então a entrega começa acho que entre 9 e 10 da manhã. E aí, quem quiser estar aqui para nos ajudar, a gente agradece muito, né? Amanhã e quinta-feira a gente ainda tem o café solidário para os moradores de rua. Então, né, amanhã é terça, né, a partir das 8 da manhã o pessoal tá aqui. E quinta também, né, a gente vai ter ainda esse trabalho, né, porque aí depois a gente já vai começar a ficar só no online, devido aí às nossas festas de final de ano e mudança e tudo mais, certo? Então, contamos com o apoio de todos, principalmente no sábado. É uma festa muito bacana, é uma festa muito feliz, mas precisa também de bastante gente para trabalhar, para ajudar, porque é bastante trabalhoso, né? São muitas sacolinhas, são muitas cestas básicas, e aí então contamos aí com quem possa aí estar nos ajudando nesses dias, certo? Então, muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite, uma ótima semana e fiquem bem. Beijo, gente!